Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos levando informações, orientações e dicas para você cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Todos os dias com você, aqui pela Excelsior AM, a voz do Senhor do Bonfim, Rádio Excelsior, emissora da família baiana, e também através do nosso portal, que você pode acompanhar notícias, informações, entrevistas. Basta acessar www.portalsaudenoar.com.br. Nos acompanhe também nas redes sociais. É só buscar o Facebook, o Instagram, o Twitter, Saúde no Ar. Curta, compartilhe, sintonize, participe do nosso programa, das nossas promoções, porque você sabe, se é saúde, saúde no ar. Problemas de varizes são recorrentes, são muito comuns em todas as faixas etárias, e aqui no programa Saúde no Ar de hoje nós vamos falar sobre doenças venosas, como as flebites, que também podem ser tratadas pela técnica, a cirurgia endovascular, que tem como objetivo principal minimizar a agressividade cirúrgica, evitando outras complicações. Causas, consequências, complicações das varizes é o nosso assunto de hoje, e para isso vamos conversar com o médico Márcio Zildo Carvalho, ele que é angiologista, cirurgião vascular e endovascular. Conversando com especialista. Prazer, Patrícia. Bom dia, ouvintes da rádio. E vamos aí. Vocês... A gente conhece de varizes porque elas aparecem, incomodam até do ponto de vista estético, mas também incomodam também. Algumas pessoas reclamam de ardência e até de dor. Como é que elas se formam? É uma questão genética? Quais são as causas? As varizes dos membros inferiores é a doença mais comum, a doença vascular mais comum que existe. Para você ter uma ideia, das pessoas com 50 anos, praticamente 50% das pessoas com 50 anos têm varizes nas pernas. Quando você vai aos 70 anos, 70% dessas pessoas têm varizes. Claro que em graus
diferentes de intensidade e gravidade, mas é uma doença extremamente prevalente e que, se não tratada, se não acompanhada, pode trazer complicações sérias e dificuldades para o dia a dia das pessoas que são portadoras dessa patologia. Agora, esses dias mesmo, eu vi uma jovem, né, de 20 anos, já com muitos microvasos, aqueles vasinhos vermelhos que apareciam na perna. Interessante que a mãe dela também tem muito isso. E alguém comentou, poxa, mas tão jovem já com as pernas assim, com tantas varizes, então não tem idade, pode aparecer em qualquer época. A idade preferencial para o aparecimento das varizes é acima dos 30, 35 anos, mas você pode ter varizes em qualquer idade. Você tem adolescentes, se a gente pega, às vezes vem no consultório pessoas com 14, 15 anos, já com varizes de membros inferiores. A hereditariedade é um fator importante. Não existe uma comprovação científica com relação à hereditariedade, mas o que a gente observa é que a história familiar é muito importante. Ou seja, uma família onde as mulheres têm varizes, essa família provavelmente todas elas terão varizes em graus diferentes. Então essa história familiar realmente é muito importante no aparecimento das varizes. Outros fatores também que influenciam bastante é a obesidade, o sedentarismo, o fato de não fazer atividade física, então tem que fazer atividade física. Raramente quem faz atividade física tem dor nas pernas, então tem que fazer atividade física. A profissão também é muito importante. Pessoas que ficam muito tempo de pé têm uma tendência também a desenvolver varizes com mais facilidade. O uso de hormônios anticoncepcionais, reposição hormonal, também é um fator muito importante na produção de varizes de membros inferiores. Especificamente com relação à obesidade, né, o sobrepeso, o fato de ganhar peso, isso vai influenciar inclusive na cirurgia? É preciso primeiro tratar isso? Isso. O paciente obeso ou o paciente com sobrepeso, ele tem uma chance maior de complicações cirúrgicas, isso para qualquer tipo de cirurgia. Ele pode fazer infecções com mais facilidade, ele pode fazer embolia com mais facilidade, ele pode fazer trombose com mais facilidade. Então, o sobrepeso, inclusive, é uma limitação que a gente tem para a realização da cirurgia. Geralmente, os pacientes que estão acima do peso, os pacientes obesos, que têm a indicação cirúrgica, ou a gente opta por uma outra forma de tratamento, além da cirurgia convencional, ou esse paciente tem que perder peso para que a gente possa fazer a cirurgia. É mais seguro para ele dessa forma. Com relação à atividade física, quem tem varizes, tem alguma contraindicação? Qual seria a orientação nesse sentido? Bom, a atividade física é muito importante e muito benéfica para os pacientes, para todos nós, né? Porque o que ajuda o sangue a voltar para o coração é a contração da batata da perna. Por isso que a batata da perna é conhecida como o coração da perna. Então, a contração e o relaxamento que acontece durante as caminhadas, durante as corridas, é de fundamental importância para melhorar ou para diminuir a possibilidade de você ter varizes. Então, a atividade física leve, ela não é prejudicial a nenhum paciente. Agora, a graduação de atividade física vai depender da quantidade ou da intensidade de varizes que cada um tem. Então, aí tem que ser visto a cada caso para que o médico avalie. No todo, sempre o paciente pode fazer atividade física. Agora, uma atividade física moderada e adequada para o tipo de doença que ele tem. A gente está recebendo uma pergunta de um ouvinte que chega pelo WhatsApp, é a Virgínia. Obrigada, Virgínia, pela sua participação. Ela diz o seguinte, Márcio, eu tenho 53 anos, não tenho varizes ainda. Posso vir a ter? Virgínia, pode, tá? A incidência de varizes, ela aumenta, como eu falei no início, com a idade, tá? O fato de você já ter 53 anos e não ter varizes é um ótimo sinal. Provavelmente você não tem ou não adquiriu essa tendência familiar que sua família pode ou não ter. Então você pode ter varizes sim, mas o que você tem que fazer? Se todas as pessoas fizerem consultas regulares com um angiologista, a chance de você vir a precisar operar ou ter varizes grandes é muito pequena. Por quê? Porque a gente consegue identificar essas varizes enquanto elas ainda estão crescendo, enquanto elas ainda estão pequenas, e a gente pode tratar, na maioria das vezes, com outros métodos não cirúrgicos. O que eu digo sempre para minhas pacientes é o seguinte: ninguém dorme sem varizes e acorda com varizes. Elas vão surgindo com o passar do tempo e se você não trata, se você não cuida, a tendência delas é sempre aumentar. Não existe nenhum remédio que faz desaparecer varizes. As varizes, uma vez que elas aparecem, elas só desaparecem com tratamento. Ou escleroterapia ou tratamento
cirúrgico. E aí é que vamos falar também desses tratamentos disponíveis, tanto na rede privada, quanto também no Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas se a gente não pode evitar, né, uma vez apareceu varizes, vai ter que tratar. Vai ter que tratar. Não tem como voltar atrás. Mas é possível prevenir. Falando em prevenção, o que a gente pode falar? No caso da Virgínia, não tem ainda, e ela pode continuar não tendo. Isso, olha só, a gente pode diferenciar os fatores, os vários fatores das varizes, como aqueles fatores evitáveis e os fatores não evitáveis. Os fatores evitáveis são uso de hormônio, então evitar o uso de hormônio para aquelas pessoas que têm uma tendência a ter varizes. Obesidade, não engordar, gente, tem que ficar magrinho, tem que fazer atividade física, também é muito importante. E cuidados naqueles pacientes, daquelas pessoas que trabalham, ficam muito tempo em pé, uso de meias elásticas, é sempre importante. Agora, mesmo assim, existem os fatores não evitáveis. Por exemplo, a hereditariedade, a história familiar, o sexo. As mulheres têm 4 vezes mais varizes do que os homens. Então, assim, existem fatores em que a gente não tem como tirar do paciente. Então, alguns pacientes provavelmente terão. O que a gente pode fazer? A gente pode minimizar a intensidade dessa doença. Então, aí é que entra o acompanhamento, as consultas periódicas ao vascular. A gente diz que o vascular é mais ou menos como o ginecologista. Você tem que ir pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, porque é uma doença muito prevalente, principalmente nas mulheres, e tem que ser prevenida. E aí o vascular vai ser o angiologista, essa é a base, para fazer o tratamento de varizes. Qual é o procedimento, qual é o passo a passo, o caminho inicial? Bom, o tratamento de varizes, ele vai acontecer de acordo com a intensidade das varizes que a pessoa tem. Então, a gente tem hoje o tratamento cirúrgico convencional, que é um tratamento muito bom, tem ótimos resultados com índice baixo de complicações, que é a cirurgia, tá? A gente tem a cirurgia laser, que é o endolaser, que a gente pode tratar, principalmente para o tratamento das vias tronculares, da safena, aquelas pessoas que têm dilatação da safena. Então, pode ser tratada como uma cirurgia minimamente invasiva, que é o endolaser, onde a gente não dá nem corte para fazer, você faz uma punção a nível do tornozelo ou da perna e sobe com uma fibra, onde na ponta dessa fibra tem um laser e você queima essa veia por dentro. Então, o paciente quase não sente dor, quase não tem hematoma. Em 3 a 4 dias ele já está de volta ao trabalho, tá? Então, e o outro método é a escleroterapia, que pode ser a escleroterapia convencional para aqueles vasinhos menores e a escleroterapia com espuma para os vasos maiores, os vasos dilatados cirúrgicos. Vamos falar sobre cada um deles, até para que você, ouvinte, possa esclarecer, sair daqui do programa de hoje, né, com essa informação clara, precisa, sobre o seu tratamento de varizes. Não precisa ficar sofrendo, né? O sofrimento vai existir, mas há tratamento, alívio e até, não sei se podemos falar em cura, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Será que a varize, depois de tratada, até de cirurgia, ela pode voltar? Vamos saber daqui a pouco, porque tem a pergunta da Zorilda, lá da Fazenda Grande do Retiro, e a Delza da Ribeira tem perguntas a fazer. Vamos lá, pelo telefone 3328-7666. Zorilda, bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Eu gostaria de perguntar ao doutor pelo seguinte, eu fiz a escleroterapia alguns anos atrás. Eu não sei como foi que a angiologista fez, que não tirou nenhum vaso, sabe? Então, meus vasos continuam aqui. E eu gostaria de saber, assim, se tem esse tratamento pelo SUS. Porque para a gente fazer é muito caro. Cada aplicação é muito cara para a gente, que não tem uma assistência médica que cubra. Como é que eu posso fazer isso? Obrigada. Ok. Zorilda, bom dia. As varizes, elas, como eu falei aqui um pouco antes, elas têm umas causas também que são inevitáveis. Então, a gente vai fazer emagrecer, fazer atividade física, fazer avaliações periódicas, mas você tem fatores como hereditariedade, fatores como o sexo feminino ter mais varizes. Então, quem tem tendência a ter varizes, Zorilda, provavelmente sempre terá varizes. Tá? A escleroterapia, ela não é um método definitivo, ou seja, nenhum médico pode falar com você, Zorilda, vou fazer escleroterapia em você e você nunca mais vai ter varizes. Não, o que ele tem que dizer é o seguinte, nós vamos tratar o que você tem agora. Novas varizes podem aparecer, tá? Então,
até com tratamento cirúrgico. Não, existe um folclore muito grande que alguns pacientes chegam no consultório e falam: doutor, eu queria até fazer esse tratamento de aplicação, mas não vou fazer não, porque todo mundo fala que volta. Então eu vou gastar dinheiro para voltar as varizes? Não volta, tá? Podem aparecer novos vasos. Aí é que eu falei, você tem que ter acompanhamento periódico. Para quem tem tendência a ter varizes, tem que estar sempre fazendo acompanhamento, tem que estar sempre fazendo consultas, porque você vai ter varizes, sim. Você pode fazer, você vai tirar todas. Aí você me pergunta: então não vale a pena tirar, se eu vou ter de novo? Vale. Porque se você não tirar, as novas que vão aparecer vão se juntar às que você já tem e você vai ter cada vez mais varizes e cada vez mais sintomas. Então, aí também as complicações, né, relacionadas à varize, quando chega uma proporção que aí vai ter, sim, uma indicação de um tratamento mais eficiente. Mais eficiente. A Edelza está no bairro da Ribeira, tem uma pergunta a fazer. Edelza, bom dia. Está na linha ainda, nosso ouvinte Edelza 3328-7666, bom dia. Não? Daqui a pouquinho, então, é Edelza. Ou seja, então as varizes podem voltar depois de uma cirurgia. Não voltar, mas surgir novas, reaparecer. Exatamente. Então, qual seria o tratamento mais indicado? Depende de pessoa para pessoa? Bom, como eu te disse, o tratamento ele vai depender da intensidade e do tamanho dessas varizes. No caso da cirurgia, especificamente, quando que a intervenção cirúrgica é indicada? Bom, quando o paciente tem... A gente tem 2 tipos de cirurgia que a gente já pode fazer. A cirurgia estética, quando você tem pequenos vasos, mas que o paciente acha feio aqueles vasos e ele quer operar. Então, você pode fazer uma pequena cirurgia, uma microcirurgia, inclusive com anestesia local, para tirar esses vasos. E tem aqueles pacientes que têm uma doença varicosa com vasos dilatados, com sintomatologia. Geralmente a sintomatologia mais comum é dor, cansaço, peso, formigamento, cãibra, inchaço. Alguns pacientes apresentam alteração na cor da pele, parece que está usando uma meia, porque a parte de baixo da perna até o tornozelo fica todo escuro, que a gente chama de dermatite ocre. Isso é uma coisa que pode acontecer também associada a varizes. Então, o tratamento depende da intensidade da patologia. Certo. Tem uma ouvinte, a Edelza voltou a ligar, está na linha, agora faz uma pergunta, Edelza. E depois temos também as participações pelo WhatsApp. Obrigada a você estar na nossa sintonia e participando. 9681-3990. Edelza, bom dia. Bom dia, Patrícia. Eu queria saber do doutor, porque eu tive vasos, só que meus vasos estão virando varizes, está tudo grossa. Eu queria saber se tem algum medicamento para isso. Ok, vamos lá. Obrigada, Edelza. Vasos que viram varizes, na verdade, esse é o mecanismo mesmo, Márcio. As varizes, como a gente falou, se você não trata, elas tendem a crescer sempre. Tá? Você não vai ter varizes que apareçam e fiquem estacionadas ou que fiquem do mesmo tamanho. Elas vão acabar crescendo, algumas mais rapidamente do que outras, mas todas vão crescer. O tratamento, Deus, assim, medicamento... Existem medicações venotônicas, como a gente chama, que auxiliam no retorno do sangue, melhoram as características, a patologia, a doença das veias, mas eles são paliativos, Edelza. Você vai usar esses medicamentos, quando você deixar de usar esses medicamentos, você vai voltar a sentir as dores, vai voltar a sentir o que você tem. E eles, como eu disse, eles não vão tirar seus vasos. Então, se você tem varizes dilatadas, você tem que procurar um serviço de cirurgia vascular, um serviço de angiologia, porque o único tratamento eficaz que a gente tem é a cirurgia ou o tratamento com espuma. Então, medicação é uma boa opção, mas é um tratamento paliativo. Ok, depois vamos saber onde aqui em Salvador fazer esse serviço, quais são as unidades, até mesmo onde o Dr. Márcio trabalha, o Márcio Zildo Carvalho, que é médico angiologista, e também na rede pública onde buscar esse serviço específico para angiologia. Maria está lá no bairro de Nazaré, ela pergunta pelo WhatsApp, ela quer saber se dormência, cãibra, trombose estão relacionadas à varize. Se puder, fale sobre esse assunto. Vamos lá. Trombose, sim. Quem tem varizes tem uma tendência maior do que quem não tem a fazer quadros de trombose. Seja uma trombose superficial ou uma trombose profunda. O que quer dizer isso? De todas as veias que a gente tem no nosso corpo, e aí a gente está falando das pernas, a gente pode dividir em 2 tipos. As veias profundas, que ficam dentro dos músculos, e as veias superficiais, que são aquelas que formam as varizes. São as varizes que a gente vê.
Dessas veias, 80% do sangue que volta pelas veias profundas. Então, é a circulação venosa mais importante. E 20% volta pelas veias superficiais. Então, se você tem uma varize, se você tem uma dilatação de uma veia, o sangue ele vai correr aí mais lentamente. Como o sangue está correndo mais lentamente, você tem uma tendência maior a ter trombose. Com relação a cãibras e formigamentos, a depender da intensidade, do grau da sua doença venosa, você pode ter sim esses sintomas, mas outras coisas podem causar também isso aí. Aí que é importante você procurar um profissional para saber se realmente as suas cãibras, a sua dormência estão relacionadas às varizes ou alguma outra patologia. A nossa ouvinte de 40 anos, a Adelina, também participa pelo WhatsApp. Ela diz que sente muitas dores, um queimor nas pernas, e isso se agravava quando ela andava. Ela parou de caminhar, mas quer retomar as suas caminhadas. Ela foi a um geologista que passou uma medicação para aliviar as dores e também pediu um exame com Doppler. Ela quer saber o que pode usar para aliviar. A meia seria indicada para quem quer fazer essa caminhada e sente essas dores? Sim, com certeza. Tirando o tratamento cirúrgico ou o tratamento com escleroterapia, a terapia compressiva, que são as meias elásticas, é o melhor tratamento que se tem no alívio dos sintomas de varizes, tá? Então, responde muito bem. Os pacientes que conseguem aderir ao tratamento têm uma resposta muito boa e com uma melhora muito importante da sintomatologia. Você tem que avaliar, assim, você já foi ao médico, porque geralmente quando você está andando é um momento em que suas pernas estão melhores, porque, como eu te falou, quando você está andando, você está contraindo e relaxando a musculatura da panturrilha, com isso você diminui a pressão dentro da veia. O que provoca varizes, uma das causas, é o aumento da pressão dentro da veia. E ela falou, inclusive, que na família todo mundo tem, é algo também hereditário, familiar, com certeza, né? A história familiar muito Vai importante. contar, né? A Nilma também está interagindo com a gente pelo WhatsApp. Ela disse que tem uma dúvida, diferença entre varizes e vasos. Vamos lá. Já falamos até um pouco sobre isso. Assim, na verdade costuma-se falar que vasos são aqueles pequenininhos, mas eles são varizes também, só que são microvarizes. A gente classifica de acordo com o tamanho aproximado desse vaso em microvarizes, varizes reticulares e varizes propriamente ditas. Mas não tem vaso, é uma definição que se usa, é uma definição popular para aqueles microvasos que são varizes também. Márcio, pois é, então essa cirurgia endo, ela é uma cirurgia menos invasiva, ela é mais precisa, o que é que muda? Bom, é uma cirurgia menos traumática, muito menos traumática do que a cirurgia convencional, porque, inclusive, a gente não faz uma incisão para que seja retirada a safena. Essa cirurgia, o laser, o endolaser, ele é usado para varizes tronculares. É importante que se saiba que se você tem muitas varizes na perna, você não vai tirar todas com laser. Você vai tirar as varizes principais, a safena é a principal e o restante você vai tirar pelo método convencional. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia com laser, a gente faz uma combinação de duas técnicas. A gente faz a cirurgia convencional e a cirurgia com o endolaser. E então, com isso, o que a gente faz? Geralmente, o que é mais traumático é a retirada da safena. Faz muito hematoma na perna, você tem que tomar um corte na virilha, um corte no tornozelo, e o endolaser não faz isso. Então, é uma técnica muito boa, é uma técnica mais recente e que tem, assim, uma recuperação muito boa. O paciente tem muito menos dor no pós-operatório, tem muito menos mancha, principalmente pessoas jovens, mulheres jovens que já têm comprometimento da safena. É uma técnica muito boa, porque esteticamente também é a melhor técnica que tem para o tratamento de varizes. Então, que bom, né? A medicina evoluindo também nessa área da angiologia, proporcionando um tratamento mais eficaz e com esses resultados. E tem uma anônima também lá de Madre de Deus. Bom dia. Bom dia. Ok, sua pergunta, bom dia. Aqui é um ouvinte. Eu gostaria de perguntar aí o angiologista, de vez em quando eu fico assim, sinto vermelhidão no pé, e aí incha. Eu já fui para um angiologista, mas o angiologista disse que não tem problema nenhum de circulação, me passou até o Vecastem, eu tomei. E de vez em quando fica assim, tomei o Bezetacil. Eu gostaria de saber, aí dizem que é esse problema de pele. Eu não sei, eu sei que eu tomo o Bezetacil melhora. E minha mãe também, Patrícia, ela fica assim, um negócio parecendo uma friagem nas pernas, muitas dores, mas minha mãe tem varizes, aquelas varizes bem grossas. Ok. E já fez até cirurgia. Eu gostaria de saber que problema é esse.
Bom, com relação à sua mãe, aí tem que se avaliar pacientes idosos, além do problema vascular, da doença vascular que pode ter também uma doença arterial associada. E essa doença arterial é que geralmente pode provocar essa frialdade, às vezes uma diminuição da temperatura nos pés, o pé fica um pouco pálido, que varizes não dá esse tipo de sintoma, de frialdade, de diminuição de temperatura. Então, para sua mãe, ela tem que ser avaliada por um especialista para ver se ela não tem uma doença arterial também associada. Tá? Com relação a você, a vermelhidão que você tem na perna, se você já foi avaliada por um profissional que descartou a possibilidade de varizes ou de doença venosa, tem que se pensar ou numa doença linfática, tá? Que pode provocar essas alterações, ou uma doença de pele, uma erisipela, realmente uma celulite, que você pode ter celulite de repetição. Aí você tem que ser avaliada juntamente além do angiologista, um dermatologista, para se tentar descobrir qual é a causa dessas vermelhidões que você está tendo e o que se pode fazer para que evite que você venha a ter de novo esse tipo de sintomatologia. Márcio, tem um ouvinte também anônima lá em Pernambués. Vamos ver se ela ainda está na linha, aguardando pela resposta. Alô, bom dia. Bom dia, Patrícia. Parabéns. Que Deus abençoe você esse programa. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Sim. Que eu tenho uma variz aqui na perna, perto da curva e atrás. E eu sinto muito cansaço nas pernas. Eu queria saber se isso tem a ver com a variz. Vamos lá, saber quais. Obrigada, então, pela sua participação. Os principais sintomas de complicações com a varize. Os principais sintomas são dor, parestesia ou dormência pode dar também, formigamento, cansaço, peso e inchaço, tá? Então, depende da quantidade de varizes que você tem. O fato de você ter uma varize só não quer dizer que tudo que você sinta na perna seja atribuído a essas varizes. Então, assim, você sente cansaço só nessa perna, porque você tem varizes, pelo que você falou, em uma só perna. Você, teoricamente, se a dor fosse provocada pelas varizes, você deveria sentir cansaço só nessa perna. Então, tem muitas outras coisas ou várias outras coisas que podem provocar cansaço, inclusive a falta de atividade física. Você está fazendo atividade física regular, porque se você não estiver fazendo atividade física, quando você ficar em pé muito tempo, você vai sentir cansaço na sua perna. Então, mais uma vez, o que você tem que fazer é procurar um especialista, avaliar, inclusive para saber se essa veia sua é passível de algum tratamento e qual o tratamento que você deve ser feito. Por quê? Uma vez que as varizes aparecem, elas têm que ser tratadas. Não fiquem tomando medicação, não fiquem usando alguma coisa. Vocês têm que procurar um profissional para que você seja tratada, porque ela só vai aumentar e piorar a sintomatologia. Alguns fatores aumentam também, isso pioram. No caso da Neide, ela pergunta, a casa dela tem muita escada. Subir escada, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, são fatores que potencializam, Márcio? Veja, ficar muito tempo em pé, ficar muito tempo com as pernas para baixo, sim. Subir escada até ajuda para que você não tenha varizes, porque você subindo escada, você está fazendo exatamente aquilo, aquela contração da panturrilha, da batata da perna. Então, você está estimulando o coração da perna, como a gente chama a panturrilha, a bombear o sangue para cima, tá? Então, não piora. Você pode subir sua escada. Obviamente, tudo em excesso é prejudicial, tá? Então, se você vai subir sua escada 20, 30 vezes durante o dia, você pode sim aí forçar um pouco mais sua perna e vir a ter alguma dilatação, alguma coisa. Mas a atividade física ela é sempre benéfica, desde quando ela não seja exagerada. Você é cirurgião vascular e endovascular, a procura por cirurgia, a preparação para a cirurgia e o pós. Para quem está aí, já teve indicação, vai submeter uma cirurgia, está um pouco apreensiva, preocupada. O que falar dessa cirurgia de varizes hoje com as novas técnicas? A cirurgia de varizes, ela é uma cirurgia hoje, a cirurgia convencional, ela tem muito bons resultados, tem um índice baixo de complicações, embora essas complicações possam aparecer. Toda cirurgia, o paciente pode ter trombose no pós-operatório, o paciente pode ter infecção de sítio cirúrgico, onde é feita a incisão, o paciente pode ter sangramento no local, mas ainda bem que são complicações muito pequenas nas cirurgias de varizes. A gente tem muito poucas complicações. É uma cirurgia muito segura. A recuperação vai depender do método utilizado, ou laser, que você volta ao trabalho mais cedo. A cirurgia convencional, a depender da quantidade
quantidade de varizes ou do tamanho dessas varizes, na maioria das vezes, com 1 semana, 10 dias, você está de volta às suas atividades laborativas e muito pouca dor também no pós-operatório. Obviamente, naqueles pacientes que têm uma quantidade maior de varizes, podem sentir um pouco de incômodo no pós-operatório com a cirurgia convencional. Mas é uma cirurgia com muito pouca chance de complicação, embora elas possam aparecer. E o que pode complicar quando o assunto é varizes? Ou seja, os fatores de risco ou complicações relacionadas a esse problema? Bom, tem os fatores estéticos, tá? Como eu falei um pouco antes, tem algumas pessoas que fazem uma pigmentação da perna, ficam com uma mancha mais ou menos do meio da perna para baixo, parece até uma meia, que a gente chama de dermatite ocre, que em pacientes com varizes essa dermatite pode aparecer, então vai ficar com a pele escura. Então, esteticamente, é uma complicação. Você tem dor, que pode ser um fator limitante. Tem pacientes que têm muita dor na perna e não conseguem ficar de pé durante muito tempo, não conseguem fazer as suas atividades do dia a dia por causa da dor. Inchaço, tá? Você pode ter alterações da pele, a pele pode ficar mais áspera, mais endurecida, é o que a gente chama de uma dermatofibrose, onde a pele normal ela é substituída por uma pele mais espessa, uma pele que descama, uma pele mais endurecida, e por fim você pode ter uma úlcera, tá? Que é uma complicação também muito ruim das varizes, porque limita muito a vida do paciente. Essa úlcera pode infectar, o paciente vai ter dificuldade no dia a dia, tem que fazer curativos, a úlcera pode provocar dor também, então por isso que tem que ser bastante cuidado com essa patologia. Vamos voltar a falar mais sobre isso, sobre esses riscos e como tratar as varizes e onde buscar a cirurgia aqui em Salvador, no setor público e também privado. Nós voltamos já aqui no bate-papo com Márcio Zildo Carvalho, médico angiologista, falando hoje sobre varizes e cirurgia vascular. Depois do intervalo, voltamos já. Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva. Produzida em formato de mídia indoor, exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br
ou mande um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. De volta aqui com você no nosso programa Saúde no Ar, hoje batendo papo sobre varizes, complicações e cirurgia vascular. Está aqui ao meu lado Márcio Zildo Carvalho, que é médico angiologista e cirurgião vascular e endovascular. Uma pergunta constante é com relação às mulheres grávidas, né? Se elas têm maior probabilidade de ter. E outro período também é a menopausa. Vai interferir positiva ou negativamente ou não tem nenhuma interferência quando o assunto é varizes? Bom, com relação à menopausa, você tiraria um pouco dos efeitos hormonais, porque como na menopausa os hormônios femininos eles diminuem, então você tiraria os hormônios femininos, o que de uma certa forma poderia melhorar, mas a gente na prática não vê melhora assim, ou uma mudança no quadro geral após a menopausa, em termos de melhora. Com relação à gravidez, pode sim, as gestações elas são um fator de risco para as varizes, porque 3 causas principais durante a gestação. É o ganho de peso rápido. Geralmente a mulher ganha peso 10, 12, tem mulheres que chegam a ganhar 20 quilos numa gestação. Então você tem um sobrepeso de forma rápida em 9 meses, então isso vai forçar mais as pernas e pode provocar mais varizes. Um outro fator são os hormônios, né? Durante a gestação você tem uma cascata de hormônios que são produzidos para manter a gestação e que alteram também a parede da veia e que podem provocar varizes. E o terceiro fator é o aumento da pressão intraabdominal, porque o útero cresce. E quando o útero cresce, ele pode comprimir a veia cava, que é para onde o sangue da perna vai para ir para o coração. Então, essa compressão da veia cava diminui esse retorno venoso, então o sangue fica mais tempo na perna, ficando mais tempo na perna, a tendência é que possa aparecer mais varizes. Sempre que o assunto é varizes, lembramos muito das mulheres, mas os homens, também falamos no início do programa, a incidência é menor, mas eles também sofrem com problema, e aí atenção para os homens. Sofrem sim, sofrem menos do que as mulheres, mas sofrem. A gente tem alguns pacientes no consultório que têm doença grave de varizes, com úlceras, com todas essas complicações que eu citei um pouco antes. Então, tem sim, o homem também tem que deixar de achar que é estético, tem que deixar de achar, eu sou homem, eu não preciso me preocupar com isso. Precisa sim, porque a depender da intensidade das varizes que você tenha e partindo do pressuposto que elas vão aumentar, se você não trata, hoje o que você acha que é estético, amanhã pode lhe trazer complicações sérias. Algumas pessoas dizem assim, bom, eu vou esperar amadurecer mais, ter meu primeiro filho para fazer a cirurgia e ficam adiando. Existe um momento certo para a indicação cirúrgica? O momento certo é quando o paciente chega no consultório e é diagnosticado com varizes cirúrgicas, tá? Assim, no meu consultório eu nunca deixo nenhuma paciente, vou engravidar, então vamos operar depois porque pode aparecer. Só que as que você tem vão aumentar e vão te provocar mais sintomas durante a gestação. Então o ideal é que você entre na gestação com sua perninha limpinha, com sua perninha sem varizes, porque a chance de você ter menos complicações vai ser maior. Então o ideal é que trate suas varizes. Se você está pretendendo engravidar e você tem varizes, vá no consultório, procure um especialista, trate suas varizes, aguarde um pouquinho, programe sua gravidez para que você entre na gravidez com sua perninha limpinha e sem varizes. Márcio, pergunta dos ouvintes, tanto pelo WhatsApp quanto pelo telefone, é onde buscar esse tratamento, né? O seu atendimento, juntamente com o grupo que você trabalha, na rede privada e também na rede SUS. Bom, a gente trabalha no Centro Médico do Hospital Português. Nós temos um grupo de cirurgia vascular com vários angiologistas lá no consultório e é uma opção para se fazer o tratamento e o acompanhamento. Existe o tratamento também na rede pública. O Hospital Roberto Santos hoje é um hospital de referência para o tratamento tanto de doença venosa quanto de doença arterial também, tá? E o Hospital Ana Nery, que o Hospital Ana Nery foca mais na parte arterial,
faz também algumas coisas de varizes, né? Mas o Hospital Roberto Santos tem uma tendência maior, faz mais casos, porque é o centro de referência para tratamento vascular hoje na Bahia. E lá no Português seria particular, convênios, lá no Português a gente não tem o SUS, quer dizer, o Hospital Português tem o SUS, mas para os sócios, mas o tratamento de varizes, esse tratamento que a gente faz e acompanhamento no consultório seria particular ou convênios. Todas essas tecnologias, tanto tratamento com espuma ou a cirurgia endovascular, também já são disponibilizadas na rede pública? Sim. São disponibilizadas os hospitais, tanto o Hospital Ana Nery quanto o Hospital Roberto Santos já estão aptos e já fazem esse tratamento hoje. Nós falamos, mas querendo já finalizar o nosso papo sobre prevenção, apenas para deixar essa dica para você que está ouvindo, que não está cuidando das suas varizes, está achando que ainda não está incomodando e está deixando passar. O que é importante a gente finalizar como orientação para os ouvintes em termos de prevenção e tratamento? Bom, prevenção é o que a gente já falou. O ideal é que você faça atividade física, não engorde, tá? Para aquelas pessoas que têm tendência, uma história familiar, que evite o uso de hormônios, porque os hormônios podem produzir varizes, tá? E acompanhamento, você tem que ter, se você tem uma tendência familiar, se você tem varizes, você tem que ter um acompanhamento de um especialista, de um angiologista, para que a gente possa descobrir, para que a gente possa diagnosticar o seu problema antes que ele se torne um problema maior e te traga mais complicações, te traga mais problemas, mais dor, tá? Então, esse é o ideal para que se faça. Com relação ao tratamento, a gente tem hoje disponível mais comumente a cirurgia convencional, a cirurgia com laser e a escleroterapia, que pode ser a escleroterapia convencional para os microvasos e a escleroterapia com espuma para aqueles vasos mais dilatados. A cirurgia com laser, ela também hoje tem tido bons resultados? Muito bons resultados. O laser, a gente diz que veio para ficar. É uma indicação muito bem indicada, assim. Como tudo em medicina tem que ter uma indicação muito precisa para a realização, nem todo mundo pode fazer o laser, nem todas as cirurgias de varizes, mas ela bem indicada, é um tratamento muito bom, como eu disse, com poucas complicações e com um pós-operatório que chama mais atenção no laser, é a parte estética, porque ele tem menos hematoma, ele mancha pouco, e a recuperação pós-operatória é muito boa, com muito pouca dor, muito pouco edema. Márcio, a gente quer agradecer ao Márcio Zildo Carvalho, médico angiologista, cirurgião vascular, ele que faz parte do grupo de angiologistas aí do Hospital Português, que nos deu prazer dessa conversa. Muito obrigado, eu que agradeço pela chance de estar aqui e poder ajudar as pessoas com esse problema que, como eu te disse, é muito prevalente e pode trazer complicações. Então, gente, vamos cuidar de suas varizes. Varizes não é só estética, varizes é uma doença e deve ser tratada. Ok, tá aí então a dica para você. Obrigada a todos que fizeram o Saúde no Ar. Lembrando que ainda está em curso a nossa promoção de aniversário do Saúde no Ar, que fez aniversário no último dia 4. Então curta a nossa página no Facebook toda terça e quinta-feira. Hoje a Ouvinte Bia estaria aqui com a gente, vai estar na próxima quinta-feira levando um brinde especial de aniversário do Saúde no Ar. Então curta Se é Saúde, Saúde no Ar. Grande abraço, eu volto amanhã com muito mais. Saúde no Ar. Informação na dose certa.